aqui mais um pouquinho, já na aula 44, tá quase na metade. Quase na metade. Olha né? aí. Quase no meio. E assim, muito conhecimento construído, muita coisa aprendida, mas né, na aula de hoje é uma aula que eu diria assim, outros professores falam assim, nem precisava, porque já fizemos tantas aplicações, tantos exemplos práticos, que uma aula só para aplicação seria meio desnecessária, mas não. Na verdade, a gente já vinha aplicando, né? Em Isso. outros momentos, como, por exemplo, eu gostei do exemplo da manga, né? Pega o chinelo e... Joga o chinelo e alguém fica embaixo para parar. Ou então você pode fazer igual nós vimos. Você lembra que nós fomos lá no sítio, lá no agrotropical, lá do Tino? E lá ele fez o quê? Embaixo do pé de cajá, ele colocou uma tela. Então, uma boa ideia. Coloca a tela, pega a chinelinha, parábola, derrubou a manga na tela. E se fosse assim com a varinha, era uma função quadrática? Não, função afim, porque é uma reta. Rara de baixo para cima assim fica muito, porque a vara fica pesando, né? Então você dá um ângulozinho aqui, inclinação, função crescente, derruba a manga. Olha. Gostei. Então, por aplicação. Então, hoje a gente vai, de fato, aplicar todo o conhecimento que a gente teve nas aulas anteriores. E fica ligado, tá? Que função afim e função quadrática são as mais cobradas no Enem. Então, para quem quer se preparar aí para o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, não fique por menos, tá? Nós veremos outras funções. Veremos. Modular, exponencial e logarítmica, mas o foco, de fato, são essas duas primeiras, tá? Perfeito. Então, você vai perceber aí, a hora de começar a fazer atividade, você vai ver que tem muitos exercícios, muitas questões do Enem que cobram aí as funções afim e a quadrática. E eu até penso que antes de começarmos a mostrar na prática alguns exemplos, seria interessante fazer algumas perguntinhas para eles. É mesmo, né? Lembra que nós fazíamos na aula passada? A gente ensinou um tanto de coisa, né? Um monte de coisa, mas nós ficamos 5 minutos ou 6 na aula passada só relembrando. Foi. E depois ainda cantamos a música que relembrava tudo de novo. Eu acho que agora é a hora de fazer algumas perguntinhas. Então, eu acho que a gente começa por aí, né? Vamos lá, então, revisão e aplicação e tudo mais. Aula 44.1, a gente vai para as aplicações, ou seja, problemas que envolvem a função polinomial do segundo grau. Beleza! E qual a melhor maneira de fazer a revisão que a gente já falou? A melhor maneira é através de um quiz. Então, bora ver! É hora do quiz! Bora ver! E o nosso amiguinho vem testando seus conhecimentos sobre a função do segundo grau. Bora lá? Vamos. Pergunta de número 1. O gráfico de uma função do segundo grau sempre, seja com delta positivo, negativo, delta zero, o gráfico sempre será uma reta, uma parábola, uma hipérbole ou uma cônica. O gráfico de uma função do segundo grau sempre será... não, essa aí acho que a gente já pode passar, né? Muito fácil, né? Acabamos de comentar, acabamos de falar. Gráfico da função do segundo grau sempre será uma parábola. Com certeza. Pergunta de número 2. Não vamos perder tempo, temos muita coisa para ver na aula de hoje. A pergunta de número 2 diz o seguinte. Uma função do segundo grau também será chamada de função afim, linear, quadrática ou constante? Não, tá de brincadeira. Fez essa pergunta aí mesmo? Fiz. Uma função do segundo grau depois vai ser chamada de função, com certeza, quadrática. Muito bem. Vamos de pergunta número 3? Vamos. Pergunta de número 3. Qual o valor do discriminante delta? Quando o valor do discriminante delta é zero, isso significa que a função terá duas raízes reais e iguais, duas raízes reais e diferentes, não possui raízes reais ou o delta não interfere nas raízes. Tempinho para eles pensarem. Agora estamos falando do discriminante, tá? Do delta. O que acontece? Discriminante delta, ele vai falar para nós sobre... Beleza. E aí? Com certeza, né? Se o delta é zero, como é que é? Delta zero, o x... Não toca em mim, toca só uma vez? O x fica confuso, não é? Eu fico louca. Então, duas raízes reais iguais, ou seja, x1 igual a x2, beleza?
Certo? Certo. Pergunta de número 4, então, bora ver. Pergunta de número 4. O gráfico de uma função do segundo grau tem sua concavidade aberta para cima. Podemos afirmar que ela tem duas raízes reais e diferentes. Ela tem o valor do b positivo. O coeficiente a é negativo ou o coeficiente BA é positivo? Quando a concavidade da parábola é maior, aberta para cima. Tá, a primeira coisa, né? A concavidade da parábola não tem nada a ver com B. Então não é a letra B. Tem. Não tem nada a ver. Ela tem duas raízes diferentes, nada a ver isso também. Então tem a ver com A. Quem domina a parada aí da concavidade, para dizer se ela é para cima ou se é para baixo, é o valor do A. E aí, o A é negativo ou o A é positivo? Agora o A. Positivo ou negativo? Para cima ou para baixo? Com certeza, carinha feliz, né? Se a carinha é feliz, a concavidade é aberta para cima, sorrindo, positividade para sempre, né? Positivo e operante. Então, a resposta correta é o coeficiente A sendo positivo. Certo? Certinho. Beleza? Pergunta de número 5. Vamos lá. A função do segundo grau, f de x igual a x² mais 5x, é formada por uma equação incompleta em C. Com isso, podemos afirmar que ela tem raízes simétricas. Só para clarear, tá? Simétrica significa números iguais com sinais diferentes. Ela não tem raízes reais. Uma de suas raízes é zero ou suas raízes são todas diferentes de zero? Então, temos ali, ó, vamos ver se vocês ficaram atentos na aula, e esse tópico foi falado 3 vezes, uma vez na equação, uma vez na aula de função e depois nas revisões. Quando a equação é incompleta em C, o que nós podemos afirmar sobre suas raízes? Vamos lá ver, então. Pensar. Tarará, tarará. A gente já sabe que o C é zero, né? Isso. Se o C é zero, a gente coloca em evidência, né? É aquele termo de colocar em evidência, não é? É verdade. E quando coloca em evidência, um x, ele fica vezes uma equação, não é? E aí o resultado dá zero. Então, por resultado dá zero, então quer dizer que uma das raízes tem que ser zero. É isso? Isso! Uma das raízes tem que ser zero. Claro, quando a gente tem o x² mais 5x, a gente vai colocar em evidência. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, peraí. X, aí a gente vai colocar x² mais 5x, a gente vai igualar a zero, né? Então, a gente coloca em evidência, lembra? x² dividido por x, sobrou um x. 5x dividido por x, sobrou 5. Então, uma das raízes, aqui é um produto, né? Uma das raízes já é zero. E a outra a gente tira daqui de dentro, né? Perfeito. Nesse caso, vai ser menos 5. Beleza. Certo? Vamos mais uma perguntinha? Temos mais duas aqui. Pergunta de número 6. Bora lá. A função do segundo grau tem o valor de A maior que zero e o valor do delta negativo. Então, essa função é uma função estritamente positiva, estritamente negativa, é uma função que possui duas raízes reais diferentes ou é uma função que possui uma raiz real. Então, a primeira coisa aqui é nós entendemos uma coisa. A primeira coisa é entender uma coisa, entendeu? O delta é negativo. Quando o delta é negativo, o que acontece com a nossa equação? Tem raízes? Não tem raízes? Se tem raízes, tem duas ou só tem uma? É a primeira coisa. Porque ali apareceu um nomezinho esquisito, né? Estritamente. E aí, eu acho que nós não fizemos essa aula com o primeiro ano ainda. Quando nós estamos em questões de múltipla escolha e aparecem duas alternativas se contradizendo, eu tenho que olhar para elas de maneira mais carinhosa. E aí, então, vamos olhar o delta. Delta negativo, professora. Tem raiz ou não tem raiz? Delta negativo, né? O que acontece?
Aí já diz o nome lá na musiquinha, né? Delta negativo não toca em mim. Não toca em mim. Delta positivo, X não escapa, né? Se não toca em mim, o delta negativo, então, o que vai acontecer? Não pode ser a C nem pode ser a D. Isso, porque ela vai ser totalmente para cima, né? Para cima. Estritamente positiva. Só para cima, só na parte de cima. Bem. E é aí que entra aquele detalhe, tá? Quando o X fica confuso. Quando o delta negativo, ele fica ali. Por quê? Porque não toca em mim. Ou é para cima ou é para baixo. Ou é estritamente positiva ou é estritamente negativa. Muito bem. Vamos para a última perguntinha da aula de hoje? Qual que é mesmo? O gráfico de uma função do segundo grau tem a concavidade voltada para baixo. Podemos afirmar com certeza que o delta é positivo, o delta é negativo, o valor do coeficiente A é positivo ou o valor do coeficiente A é negativo. Aqui nós temos 4 alternativas e 2 a 2 elas se contradizem. Então já uma das duas vai ser a resposta, né? Quem que fala sobre a concavidade da parábola? É o delta ou é o A? É o A. Então o delta está fora. Está fora. Então o A é positivo quando a concavidade está para baixo ou o A é negativo? Vamos lá, dá uma pensadinha aqui. 1, 2, 3 e valendo! Resposta: o delta não tem nada a ver com a história. Quem comanda a concavidade é o valor do A. Ou seja, nesse caso, o delta será isolado da informação, porque o que me interessa é o nosso A, que vai dar a concavidade da parábola. E nesse caso, se a parábola é para baixo, carinha triste, o A é negativo. Então, esse quiz, olha lá. 7 perguntinhas. 7 perguntinhas. Esse quiz aqui é aquele quiz que você já anota porque ele serve como se fosse uma aula de revisão. Sim, verdade. Porque ele pergunta sobre delta, pergunta sobre A, sobre o gráfico, e são perguntas que podem ser questões de prova. Verdade. Você já anota, faz um negócio bonitinho. Se bem que todos são importantes, né? O tempo todo, todos né? são importantes. Mas tem alguns que a gente percebe que pelas perguntas aparecem nomes estritamente positivo, estritamente negativo. São nomes que o Enem gosta. Então são questões que eu posso até ganhar, às vezes, no Enem. Tá certo? Então, beleza. Fizemos uma revisão rápida da função do segundo grau. E agora vamos ver algumas situações práticas. Nós falamos da manga, arrancar manga, situação. Até vou tentar. Então agora é a hora das aplicações. Isso. Problemas envolvendo a função. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma simulação, arrancando manga, pé de manga, jogando. Aí depois a gente traça a parábola. Verdade, vai ficar legal essa, né? Vamos lá então, relembrando onde a gente aplica as nossas funções polinomiais do segundo grau. Olha lá, tem muitas situações, né? Nos radares, lançamento de projéteis, geometria. Olha lá. Antenas parabólicas. Ixi, tem muita coisa, né? Esporte, controle de processos. Projetos de reatores. Aqui eu acho um negócio de química, né? Reator, não sei o que de química. É muita informação, né? Olha aí, a gente pensa que não aplica em nada. Onde eu vou usar o delta? Quando Passou mais um ano, tem aquelas piadinhas, né? Tem. Nossa Senhora. Agora vem aqui, vamos conversar. Até olha tem lá. Um negócio legal. Tem uma piadinha que diz assim, conta a piadinha. Mais um ano se passou e eu não usei o delta pra nada na minha vida. E aí, uma vez, né, isso quando eu tava começando na escola, já tem uns 20 anos, mais ou menos, um aluno me marcou no Facebook nessa piadinha. Mais um ano se passou e eu não usei. B ao quadrado menos 4AC. E aí, eu gostava de brincar, eu respondi embaixo. Gostava. Então, seria bom aprender, porque já é o 3º ano fazendo o 9º ano. Aí, todo mundo foi nos comentários, virou chacota na escola. Ele não tinha reprovado nenhuma vez, mas eu joguei a piadinha porque, assim, você não quer aprender a passar na vida? Aprende pelo menos para passar na escola. Não é assim que funciona? Verdade. Então esse é o detalhe. Né? Então vamos lá, agora a gente vai ver aonde a gente vai aplicar tudo isso. Vamos lá. Lançamento de projéteis. Olha lá na telinha. Vamos lá, bora lá? telinha. Na telinha. Quando se lança um objeto no espaço, pedra, tiro de canhão, visando alcançar a maior distância possível,
tanto na horizontal como na vertical. A curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola. Por que a gente fala aproximadamente? Porque às vezes não é de maneira exata, né? É aproximadamente mesmo, tá certo? Beleza. Se considerarmos que a resistência do ar não existe ou é pequena, tá bom? Então, olha lá, quando a gente lança uma pedra, um tiro de canhão, ou até mesmo um chinelo para poder pegar a manga, é isso que acontece, tá? Beleza. Então, o lançamento de projéteis é modelado por uma função quadrática. Olha lá, uma função quadrática, porque é um movimento acelerado pela ação do campo gravitacional. E isso vocês vão aprender muito na física, tá? Na física vocês vão ver de fato como que isso acontece. Olha que legal! Então a gente vê aqui, né, o movimento parabólico, né, acontecendo em lançamento de projéteis, tá certo? Vamos fazer um exemplo prático, porque aqui assim a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Exemplo. Exemplo, um canhão atira um projétil descrevendo a função S igual a menos 10t ao quadrado mais 120t, sendo S medido em metros e o t medido em segundos. A pergunta é, determine a altura máxima atingida pelo projétil. A altura máxima, então, nesse caso, é o meu y-vértice? Isso! Toda vez, gente, que falar de altura máxima, de ponto mínimo, quando falar nesses quesitos, a gente está falando de y-vértice, tá? E o y-vértice a gente viu na aula anterior, que é menos delta sobre 4 vezes a, certo? Beleza! E aí, vamos calcular o delta? Mas primeiro vamos olhar aqui, quem é o a nessa função? O a é menos 10. E quem é o b? O b é 120. E quem é o c? Não temos, C, né? É zero. Então, no delta, quando a gente está ali, né? B ao quadrado menos 4ac. Na hora que a gente for substituir, vai nos interessar apenas o B ao quadrado. Porque o C é zero, vai dar tudo zero ali. É, porque o A é menos 10, mas o C é zero. Quando a gente fizer esse produto aqui, essa multiplicação, vai zerar tudo. Isso. Então, o nosso delta vai ficar apenas 120 ao quadrado. 12 vezes 12? 144. Acrescenta quantos zeros? 2, né? 14.400 é o nosso delta, que agora a gente pode voltar aqui na fórmula inicial para completar. Então, vai ser menos 14.400 dividido por 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 10. Menos 10. Então, vamos ficar aí com 14.400 dividido por menos 40, né? Isso. Y-vértice vai ser menos 14.400 dividido por menos 40. 360 metros. Ó, esse canhão tá mais fraco do que o nosso goleiro. Aquele lá ficou um pouco fora do padrão, né? É porque às vezes a gente vai montar os problemas, né? E a gente quer adaptar, quer mudar, então para dar a raiz exata, tudo a gente acaba mexendo um pouquinho. Mas tudo Quando bem. fala de altura máxima, a gente está falando aqui em metros, tá? Beleza? Perfeito. Então, olha aí que legal, uma maneira bem tranquila de a gente verificar a aplicação. Vamos mais uma? E agora no basquete, o que temos a ver com isso? O arremesso de uma bola de basquete é modelado por uma função quadrática e é um movimento acelerado pela ação do campo gravitacional. Vamos ver isso na física. Olha aqui que legal, né? Então, de novo, a gente consegue visualizar aí o lançamento da bola para a rede, né? É um formato parabólico. Que legal, uau. Muito legal, né? A gente conseguir visualizar aí o que está acontecendo na prática usando a matemática. Claro que o jogador de basquete, ele não vai, né, fazer isso, não vai calcular nada, mas o jogador de basquete tem um preparador, que tem um estudante de análise que ajuda o preparador. Então, quando ele treina, pega essa bola mais pesada para você treinar, é para mostrar para ele que quando começar o jogo, ele vai conseguir executar a maior altura na bola, e quanto maior a altura, mais precisão na queda em rumo da nosso aro ali de basquete. Então, essa aplicação aqui é top. Beleza. Vamos para um exemplo prático, então. Um jogador de basquete arremessa a bola descrevendo a função H igual a menos t ao quadrado menos 3t mais 4, sendo H medido em metros e t em segundos. Determine a altura máxima atingida pela bola de basquete. Do mesmo jeito, calculamos o delta e depois o nosso y-vértice. Beleza.
Então, se está falando de altura máxima atingida, de novo é y-vértice, né? Isso. Certo. Toda vez que falar altura máxima atingida, a gente está falando do nosso amigo y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Quem é o delta, galera? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, mas vocês não cansam de fazer isso sempre com a equação? Às vezes a gente cansa, mas vocês precisam aprender. É importante a gente colocar a fórmula toda vez, tá? Porque aí a gente não erra mais. Menos 3 e o c, o 4. 4, né? Então vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quem é o b? O b é menos 3. Quem é o a? O a é menos 1. Quem é o c? 4. Vamos lá, então. Quem vai ser o nosso delta? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Aqui temos uma regra de sinal, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, 25. E agora a gente coloca lá na nossa equação inicial do y-vértice. Menos 25 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, vamos ficar aí com menos 25 dividido por menos 4. 25 dividido por 4. 6,25. Menos com menos? Mais 6,25 é a altura máxima. Aqui não está dizendo, mas em metros. Está dizendo sim. E aí, ó, o Enem cobrou uma questão parecida com essa, só que em vez do basquete era o vôlei. Então, esse jogador aqui foi preparado por alguém que estudou a função quadrática e falou para ele, olha, para você daqui arremessar a bola e ela cair como precisão na cesta, porque depois na física vocês vão aprender, tá, que o mesmo tempo que demora para subir é o que demora para descer. E aí, como ele faz a parábola é padronizada, não é? Então, quando ele faz aquela curva até a altura máxima, ele vai cair certinho no ponto em que ele precisa chegar, que é o nosso aro. Beleza! Mais um exemplo prático. Aqui a gente está para resolver problemas, mostrando as aplicações. Olha lá! Agora falar de queda livre, outro assunto que na física vocês vão desenrolar muito de boa. E a matemática já está dando pontapé inicial para isso, né? Isso então, mesmo. Quando vocês chegarem lá em física, o que vai acontecer, né? O professor de física lá vai falar de queda livre, vai falar de movimento acelerado, movimento uniformemente variado. É isso, eu já ouvi falar. Nós podíamos até, né, já conversar com ele, então, o que a gente já passou, tudo, porque o professor de física é novo, tá? Ele chegou agora e ele tem uma didática bem legal, porque ele usa muitas experiências. Isso, então, quer dizer, Michael, aquilo que nós falamos aqui para vocês e mostramos, né, no slide, mostramos com exemplos práticos, pode ser que ele consiga mostrar ali fazendo algumas experiências. Então, fica um negócio bem legal e vai encaixar bem. Boa ideia. Vamos conversar com ele, para mostrar alguns pontos que nós já falamos e ele poder fazer a experiência prática. Então, olha lá, na queda livre, assunto também trabalhado em física, a gente mostra agora a aplicação da função quadrática. Vamos ver. Na queda livre dos corpos, o espaço S percorrido é dado em função do tempo, por uma função quadrática. E todo movimento que obedece à gravidade, ele fica, né, sob esse efeito de uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Então, a equação que nós temos na queda livre com relação ao tempo é que o espaço é igual a 4,9 vezes t ao quadrado. Essa é a regrinha. Certinho. Beleza, então? Aí vamos de exemplo, então, né? Movimento uniformemente variado, o tal do MUV. O que a gente faz mesmo? Vamos lá. No movimento uniformemente variado, nós usamos a equação quadrática do sorvetão. Vocês não viram ainda, nós vamos aprender com física, onde espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a... E aqui que entra aquela questãozinha da gravidade lá, ó. Metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aí aparece a seguinte expressão. Depois disso, nós ficamos como? Assim, meu Deus do céu, é isso que eu vou estudar em física? Não acredito, não, Verdade. Meu Deus. Ficam apavorados, né? Mas, gente, não precisa, tá? Segura a onda, por quê? Porque aqui a gente tem, de certa forma, uma função quadrática também, e a gente vai trabalhando com vocês. Então, o que a gente vai podendo adiantar aqui, a gente já vai fazendo um adiantamento aí para vocês, para poder, quando chegar lá, aqui com a gente... Quando chegar lá na física, o que vai acontecer? Não precisa ficar assim, ó. Vocês vão estar mais sabidos. Com certeza. E não vão estar desse jeito, certo?
Então vamos lá, a caminho do sucesso, vamos para um exemplo prático agora, olha lá. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo à função S igual a 2t ao quadrado menos 18t mais 36, onde S é medido em metros e t é medido em segundos. Em que instante o móvel muda de sentido? Para um objeto mudar de sentido na física, nós usamos o conceito matemático, passar pelo zero. Mudar de sentido significa que ele vem negativo, fica positivo, ou vem positivo, fica negativo. Aqui como ele está querendo um instante em segundos e o t é o tempo, então o que a gente vai precisar aqui? Do y-vértice? Agora não. Agora a gente precisa do nosso x-vértice, né? O x-vértice é o nosso t, é o nosso tempo, é o nosso instante. Tá? Mas quando? Quando esse tempo for igualado na parábola, a zero, ele faz né? Então a gente vai pegar a nossa função toda e igualar a zero. E aí a gente acha o tempo. Vamos lá então? Beleza. 2t ao quadrado menos 18t mais 36 igual a zero. Acredito que aqui a gente possa dividir tudo por 2 e aplicar sobre produto. Perfeito, perfeito. Vamos lá, dividir por 2. Vamos lá, então vamos ficar com tudo dividido por 2? 2 por 2 vai dar 1. 18 por 2 vai dar 9. 36 por 2 vai dar 18. 18, igual a zero. Agora temos uma função onde o nosso A é 1 e a gente pode aplicar aquela situação. Some produto. 2 números que somados vai dar o B com sinal contrário e 2 números que multiplicados tem que dar o C. Aí a gente já acha o T1 e o T2, ou seja, tempo 1 e tempo 2. E vamos ver qual que é, para nós, seria o ideal. Eu acho que é 3 e 6, sabia? 3 vezes 6, 18? E 3 mais 6, 9. É verdade, olha que simples, né? 3 vezes 6, 18 e 3 mais 6, 9. 9. Então, no instante, 3 segundos e no instante, 6 segundos. E aí, na parábola, é onde ele muda, né, de positivo para negativo, depois ele muda de negativo para positivo. Então, ele muda o seu sentido. Deixa de ser positivo para ser negativo. Isso Fazendo mesmo. análise dos sinais, é isso que acontece. Então, é uma função que tem duas raízes, né? Delta, então, aqui é maior que zero. Perfeito. Mas o instante mesmo que muda o sentido é o nosso x-vértice. Beleza, porque quando ele faz ali na parábola, exatamente, é o nosso x-vértice. Então, aqui a gente poderia ainda calcular o x-vértice, certo? Vamos lá, mais um exemplo aí, ó, rapidinho. O móvel realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo à função S igual a t ao quadrado menos 8t, sendo S medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel passa pela posição de 9 metros? Então é pegar a nossa equação, t ao quadrado menos 8t igualar a 9? Isso. Porque é o instante, né? A posição 9 metros. Então aqui tem que ser 9. A substituição é ali. Vamos passar todo mundo para cá, para esse lado de cá, para a gente ficar mais fácil, porque a nossa função tem que ser igual a zero. Podemos fazer some produto? Vamos lá? 2 números que somados tem que dar o B com sinal contrário e 2 números que multiplicados tem que dar o C. Eita, e agora? Vamos pensar? Bom, como a soma deu positivo... Eu acho que 1 e 9, né? Para começo de conversa, 1 e 9. E aqui também vai ser 1 e 9, mas para dar 8 como soma... Então, 1 tem que ser negativo. O 1 é que tem que ser negativo, né? Pera um pouquinho. Ixi, mas tem tempo negativo? Mas aí é onde a gente vai excluir uma das opções, né? Estratégia. Então, aqui a gente tem um T1, um instante 1 que seria o menos 1 segundo, e o T2 seria 9 segundos. Como a primeira opção não serve como resposta, né? Porque não tem tempo negativo. Tempo negativo, então a resposta correta é em 9 segundos. A posição chega do móvel a 9 metros. Então, peraí. 9 ao quadrado, 81. 8 vezes 9, 72. 81 menos 72, 9. Pronto. Troquei lá na equação e achei mesmo. E deu 9 metros. Certo? Vamos ver agora outras aplicações. Será que ainda tem mais? Tem. Tem. Tem, gente. Quer ver só? Tem. A gente vai mostrar alguns exemplos prontos aqui agora. Aqui agora, porque pode. Assim, ó, essa daqui esse aqui é um exemplo prático de química. Sim. E tem sido um caso sério hoje essa situação. Por quê? A água. O pH. pH da água. Verdade. As nossas águas, principalmente quem toma água mineral, quem compra água mineral, tem que ter muito cuidado de onde compra.
de onde é estocado essa água, se ela não fica exposta muito tempo ao sol, né, porque isso altera o pH. E alterou o pH da água, muitos problemas podem ser ocasionados. Verdade. Mas vamos isso lá, então? tudo é para química. Tá? Mas vamos lá, tem sim, senhor. Olha uma parábola aqui. Eita, aqui então é o ponto pH máximo. ótimo. Isso, ponto máximo, né? Do então, vértice. O vértice, Y-vértice. Com cavidade para baixo tem ponto de máximo. Então, aqui no ponto máximo, no Y-vértice, o pH é tá ótimo. Olha que bacana, né? E claro, né? Aqui a gente vai dar só um exemplo que a gente não tem tanta propriedade para explicar para vocês, deixar para a galera da química aqui, mas vamos ver outras aplicações em outras áreas de conhecimento. Olha lá na telinha. Então, quando a gente fala do gráfico anterior, ele é uma função quadrática, né? Ou seja, Y representa a atividade relativa ou enzimática. E X representa o pH. Tá? Beleza. Termo independente ali, nosso pH. A atividade enzimática depende do pH. E quando estiver entre 7 e 8, alcançaremos o máximo, onde o pH está ótimo. E aí, o que é pH mesmo? Vamos a sigla pH serve como referência para a determinação do nível de acidez de um meio. Porém, há muito tempo os químicos também utilizam o pH como referência para determinar, além da acidez, se um meio é básico ou neutro. Legal, né? Beleza. E aqui matemática também é química, olha aí. Os valores utilizados para o pH têm como referência a constante de ionização da água na temperatura de 25 graus Celsius, que é igual a 10 elevado a menos 14. Olha só que interessante. Na temperatura ideal de 25 graus Celsius, nós temos um pH de 10 elevado a menos 14. Nessa temperatura, as concentrações dos íons de hidrônios e hidróxidos produzidos pela água são absolutamente iguais a 10 elevado a menos 7 moléculas por litro. Ou seja, se nós deixarmos a água expostas em temperaturas maiores do que essa, nós alteramos essa estrutura química da água. Ah, professor, mas a água não é pura? É pura, mas ela é composta por componentes químicos, H2O. Então tem moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Se nós alterarmos isso, pode ser um problema muito sério. E quantas pessoas hoje não vêm sofrendo com uma doença chamada H. pylori? Verdade, que é causada por essa alteração da água. Professor, mas antigamente não acontecia. Lembram-se que antigamente reservávamos a água em bacias de barro que tinham um poder de conservar a água fria numa temperatura sempre agradável. Tanto é que quem tem aqueles jarros, os filtros de barro, a água não sai gelada, tá? Se falar que sai gelada, sai fresquinha, não sai quente também. Sai ali gostosinha para tomar, água boa para tomar. Isso mesmo. Então, cuidado com isso. Depois, em química, ou quem tiver interesse também, pode avançar um pouquinho mais aqui, estudar um pouquinho mais de química. Mas a gente quis mostrar aqui para vocês, né, mais aplicações, ou seja, graficamente você vai encontrar isso na física, na química, na biologia, na geografia. Então você vai ver a função quadrática aplicada em muitas situações, tá? Beleza. Vamos de Brincando com os Números, vamos lá, passando aqui o nosso Brincando com os Números de hoje. Olha lá na telinha qual é a pergunta. Tá lançado o desafio. Maria é uma senhora muito confusa. Não está escrito lá, mas está lá. Maria comprou um vaso de flores por R$20. E vendeu por 25, beleza? Arrependida da venda, comprou o mesmo vaso por R$35. Mas logo decidiu vender de novo por R$40. No final, quanto ela lucrou? Aí nós vamos confusão Maria fez. Vamos ver quanto ela lucrou e aí vamos tirar a conclusão. Maria é confusa? É indecisa? Ou é esperta? Tem isso também. Beleza. Vamos lá, Maria comprou um vaso de flores por R$20 e vendeu por 25. Arrependida foi lá comprou e falou assim, de novo. Me vende. Eu vou pagar 35 agora. Pronto. Mas no final das contas, quer saber? Eu vou vender de novo e vou vender por R$40. No final, quanto ela lucrou. Então tá com vocês vão desvendar o mistério da Maria e o seu vaso de flor e juntamente vão resolver as atividades de sala, certo? Certo. Agora a gente fica por aqui sempre daquele jeito, já a gente tá de volta.